Vamos clamar pela presença do nosso Deus. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que é bom. E se nós estamos aqui mais esta noite, é porque a sua bondade, a sua graça está sobre nossas vidas. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha estar falando aos nossos corações esta noite, que venhamos estar libertos para estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em favor das nossas vidas, para nos dar salvação, para nos limpar, para nos curar, levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ó Pai, nós Te louvamos e pedimos ao Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus, tudo aquilo que fizemos, meu Deus, que pensamos, a atitude que tomamos, meu Deus, que não Te glorificou. Perdoa-nos, Senhor, nesta hora. Nos santifica, Senhor. Limpa as nossas mentes, limpa os nossos corações. Ó Deus, que vamos deixar para trás, deixar lá fora tudo aquilo que nos atrapalha a estar em inteira comunhão com o Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo venha manifestar o poder aqui em nosso meio, nos encher, Senhor, da Tua presença, meu Deus, da Tua graça, da Tua glória, meu Deus, do Teu poder. Encha-nos, Senhor, meu Deus, que estamos iniciando a nossa semana, meu Deus, na Tua presença, meu Deus, isso é um privilégio, meu Deus, é uma glória ao Senhor, meu Deus, nós clamamos a Ti, Te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade. Agradecemos pela nossa vida e não queremos, ó Pai, sairmos daqui da mesma maneira, mas queremos sair renovados, cheios ainda mais do Teu Espírito Santo. Aceita, Senhor, nossa adoração, o nosso louvor e derrama da Tua palavra sobre as nossas vidas, neste culto, Senhor, especial, meu Deus, de ceia, que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, onde estaremos assentados contigo, anunciando, Senhor, a Tua morte até que o Senhor venha. Nós Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chamamos o irmão Fabiano para estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Aqui. Graça e paz, irmão. Amém. Amém. A pastora leu a palavra, nos convidando a adorar o Senhor. Amém. Porque o Senhor é digno de receber toda a adoração, toda a honra, toda a glória. Eu queria pedir aos irmãos que os irmãos ficassem em sintonia com Deus em todo momento, que não se desviasse o pensamento do Senhor, porque Ele está aqui e o louvor e a adoração da igreja é para Ele. Aleluia. Porque por Ele, para Ele, todas as coisas. E nós vamos cantar uma canção muito conhecida, que ela fala: grande é o Senhor. Alegria de toda a terra.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer, verdade, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há outro Deus como tu, Senhor. Não há outro Deus além de ti, ó Pai. Nós nascemos para o louvor, para a tua glória, Pai. Tudo aquilo que há em nós, ó Deus, bendiga o teu santo nome. Querido Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à sua vida. E a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando isso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor amou a humanidade e se entregou na cruz por ela. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Nós cremos no Senhor, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Deus, a adoração ao Senhor, ó Deus, ela não é por aquilo que o Senhor pode nos dar. Deus, a adoração da tua igreja, da tua noiva, Senhor, é por aquilo que o Senhor é. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, independente daquilo que o Senhor nos dá ou não. Deus, nós te adoramos porque tu és Deus, tu és Senhor, e o Senhor reina sobre a terra, Pai. E nós, ó Deus, nos sentimos, ó Deus, privilegiados, ó Deus, de ser chamados teus filhos. E o Senhor, Deus, procura, Pai, filhos, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus, essa noite. Que o Senhor receba todo louvor, toda adoração, que saia, Deus, da boca, do coração da tua noiva, Senhor. Que haja, Deus, no nosso coração a gratidão pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário por amor à nossa vida. Agradeça ao Senhor, porque um dia Ele morreu, Ele se entregou por você. Agradeça ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos porque fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença linda e maravilhosa aqui nesse lugar. Deus, nós pedimos que o Senhor fique à vontade em tocar em cada coração e fazer, ó Deus, com que haja milagre do novo nascimento nessa noite, que haja salvação, que haja transformação de vidas, ó Deus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui. Ó Deus, receba a nossa adoração, ó Deus, nessa noite, que prestamos ao Senhor, no nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Entrego minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Nós ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono estás,
fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você serve a um Deus poderoso, a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um dia o Senhor falou comigo: filha, você precisa se calar, porque eu pelejarei por você. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor nessa noite. Nós estamos na casa do nosso Pai, e Ele está aqui nessa noite, e os seus filhos se reúnem para render a Ele honras e glórias. Meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda o profundo e escondido de cada coração nessa noite. Deus, que o Senhor vai olhando agora, Deus, para cada coração, para cada mente, ó Deus. Deus, que o Senhor coloque o desejo no coração de cada vida de Te adorar em espírito e verdade. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor instituiu a sua igreja aqui na terra. O Senhor disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Senhor, tu és bem-vindo, ó Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente surgirá um rei, haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E veja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E veja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. O Senhor reina, aleluia. Oh Jesus, santo, 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 santo é o Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente surgirá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E a terra se moça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra se moça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra se moça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra se moça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Diga: o descendente de Davi, o homem mais notável,
Por isso eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, ele nunca perde uma batalha, nunca perdeu uma batalha. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diz também que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós aqui não somos 1, 2, 3, nós somos uma igreja forte, uma igreja que luta, uma igreja que crê, uma igreja que ora, uma igreja que tem fé. E eu quero dizer para você, não deixe o inimigo colocar tristeza no seu coração. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que você não pode. Porque você pode, porque existe um Deus poderoso que está contigo. E o Senhor está junto, o Senhor caminha. A palavra do Senhor diz que Ele é como um leão que ruge. E o Senhor Ele vai à frente das nossas batalhas. Creia nisso, quando você não está só, o Senhor vai à frente das nossas batalhas. O Senhor vai à frente da nossa família. O Senhor vai à frente da nossa dificuldade. Ele vai limpando os caminhos, querido. Aonde você estiver, o Senhor Ele vai diante de ti. E um dia João, ele ficou triste, porque ele falou consigo mesmo que tinha um livro que teve que ser aberto, esse livro. E ele chorou porque ninguém poderia abrir esse livro. Mas surgiu um leão que ruge, Jesus Cristo. Ele está na glória. Ele é o único digno que pode abrir o livro. Ele é aquele que guerreia as nossas guerras. Ele é o Deus que nós servimos. E o Senhor dirá para levar a sua noiva com Ele. E nós temos essa promessa. E Ele virá. O leão que nos ajudar. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. O leão que nos ajudar. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. O leão que nos ajudar. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Deus, nós estamos aqui. Isso aqui é só um ensaio. Porque um dia nós o veremos face a face. E nós estaremos com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre nos ares. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse período que nós estivemos aqui, ó Deus, te louvando, adorando o Senhor. Queremos dizer, ó Deus, que o nosso coração é teu, o nosso coração te pertence, ó Deus. Nós viemos a esse lugar, ó Deus, porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Deus, um dia o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário, Deus nos deu direito, Deus, de ser chamados teus filhos. Mas ao terceiro dia, a tua palavra diz que Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para você que Ele é onipresente e Ele está aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor sonde, ó Deus, o nosso coração. Deus, que a nossa vida, o nosso viver, Deus, Ele seja com inteireza, Senhor, de louvor e adoração a tua presença, a tua pessoa. Eu chamo o pastor em nome de Jesus. Vai estar nos conduzindo. Amém? Deixa eu chamar a pastora que vai apresentar uma dança. Aleluia, Jesus. Santo, santo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas nada se comparará com a glória
nosso momento de dízimo e oferta. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta agradável ao Senhor, de coração, por amor, né, à obra de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, a vida, Senhor, dos dizimistas, dos ofertantes da tua casa. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos nesta noite, que nada venha faltar, Senhor, na mesa dos teus filhos, que eles venham, Senhor, prosperar, onde quer que estejam, onde quer que forem, Senhor, o Senhor venha prosperar os caminhos dos teus filhos. Abre, Senhor, as portas dos céus sobre a vida do teu filho. Derrame sobre cada um bênçãos sem medida, Senhor. Que possamos ver, Senhor, a tua mão operando grandiosamente em favor dos teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que não puderam, Senhor, colaborar nesta noite. Dê aos teus filhos a condição, Senhor, de estar te adorando, Senhor, também por dízimo e oferta. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém.
Amém? Vou pegar o microfone sem fio aqui. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou abrir certo? Peraí. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amém? Amém. Quem recebeu essa palavra aí? Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus, ela é bem direta no objetivo dela. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Salvar o homem do pecado. Retirar o homem. E aí eu estou falando no sentido de homem e mulher, né? Tem que falar assim, senão eles vão querer que eu fale todos aqui também, né? No sentido de homem e mulher, todos estão incluídos. Amém? Então Deus nos incluiu nesse projeto. E esse projeto se deu na eternidade. No mundo, Jesus já estava pronto para te resgatar. E a palavra ela nos fala isso. Mais para frente nós vamos ver que esse é um projeto que veio antes da fundação do mundo. Então hoje nós vemos no mundo, o que é que nós temos enxergado hoje no mundo? O pecado cada vez tomando força. Cada vez tomando força. Eu tenho acompanhado muitas redes sociais. E hoje tem aparecido muitos jovens, e jovens se intitulando pastores, com ideias novas, revolucionárias, pegando a palavra e distorcendo a palavra todinha. Hoje, os reformadores já não são mais os intelectuais, as pessoas usadas por Deus para ter dado a direção. Hoje, apareceram novos reformadores. Hoje você vai ver, nesses vídeos rápidos que tem na internet, sempre aparece um: você sabia que quando a Bíblia falava isso não quer dizer isso? Você sabia que quando a Bíblia falava aquilo não quer dizer isso? Totalmente o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Em outra ocasião eu preguei aqui em Gato falando justamente disso, que o apóstolo Paulo ele advertia a igreja da Galácia falando que estava sendo pregado um Evangelho diferente daquele que ele havia pregado. Falso. Mas não é isso que nós temos visto muitas vezes as pessoas acolhendo essas ideias novas e achando que elas realmente são uma revelação de Deus. A palavra já está revelada. Não existe revelação extra, não existe livro extra. E a palavra ela tem um objetivo: arrancar o ser humano do pecado. E nós temos visto pessoas querendo dizer que a palavra ela está incluindo, fazendo inclusão de pessoas do jeito que elas estão. A palavra nunca vai ser isso. O Evangelho nunca vai ser esse Evangelho inclusivo que inclui a todos do jeito que eles estão. Ele inclui a todos para que esses mudem, se convertam dos seus maus caminhos, porque é isso que a Bíblia ensina, que o Evangelho é arrependimento de pecado e cura. Não é para a gente vir como está e permanecer como está. Não é porque hoje as pessoas têm posto pressão sobre a igreja, exigindo que a igreja se curve diante de coisas que estão fora da palavra, de doutrinas fora, que nós vamos fazer. Não, eu preciso fazer, porque eu estava conversando isso, esse final de semana aí no sábado, eu dei um passeio com a pastora, levamos alguns amigos, e a gente estava conversando sobre isso. E aí está falando dessa inclusão que as igrejas têm feito, essa inclusão. Nós não podemos rejeitar esses tipos de pessoas. Nós não rejeitamos pessoas. Nós queremos a cura dessas pessoas. E como se cura? Pregando um verdadeiro Evangelho. Pregando a verdade. Então Jesus Cristo é o quê? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Ele tira o pecado do mundo.
Ele não inclui o pecado na igreja, mas ele tira o pecado do mundo, do meio da igreja. E hoje as pessoas têm achado que porque Jesus é amor, e ele é, que porque Jesus não rejeita ninguém, Jesus aceita o pecado. Jesus nunca disse que ele aceitava o pecado. O Senhor onipotente, Criador de todas as coisas, nunca disse que ele aceitava o pecado. A graça, que é o favor não merecido, nunca disse. Nunca quis dizer que com a graça que nós podemos aceitar o pecado. Ele tira o pecado do mundo. E para ele tirar, é preciso nós estarmos com o coração aberto, para receber a palavra de bom grado e nos arrepender dos nossos pecados. Então qual é a função da igreja? A função da igreja é trazer o ser humano para uma nova vida. E não permanecer na vida que outrora vivíamos. Então o pastor ele chegou aqui na igreja. Eu estava falando isso com um amigo meu. Né? Eu falei assim, você já me conhece há muitos anos. Eu caí aqui de paraquedas. O Senhor, ele me chamou, ele colocou esse chamado no meu coração, mas eu caí de paraquedas aqui. Eu passei por um processo onde ele me resgatou lá no mundo, onde apareceu para mim, entendeu? Como a luz no meu caminho. Iluminou e fez eu enxergar o verdadeiro caminho. Eu falei assim, eu estou caminhando por um caminho errado, por um caminho escorregadio. A qualquer momento eu posso cair e me ferir. E a Bíblia nos orienta quanto a isso, não é isso? Que não devemos temer ao homem, mas temer a Deus. Não é isso? Não temer ao homem, mas temer a Deus, que pode nos lançar no inferno. Mas ele pode nos lançar no inferno porque ele quer? Não. Porque nós nos afastamos do caminho, nos desviamos da presença dele, para satisfazer os nossos deleites carnais, as nossas vontades carnais. Por isso é exigido de nós essa mudança. É exigido de nós estar lendo a palavra diariamente, nos alimentando da palavra diariamente. Outro dia eu trouxe uma palavra na célula falando daquela palavra que o Senhor, ele manda o servo dele convidar as pessoas para vir se alimentar, para vir cear com ele. E as pessoas tinham muitas coisas para fazer. Não, eu tenho meu terreno para ver, eu tenho um casamento para ir. E não é diferente no mundo de hoje. As pessoas têm muitos afazeres, porque creem que essa vinda de Cristo vai se dar muito lá para frente, se é que existe. Mas a palavra é verdadeira e fiel. Então esse projeto de salvação, a qual Jesus morreu por nós, tem que ser reconhecido. Nós precisamos reconhecer, porque o salário do pecado é a morte. Quem puder abrir, abre para mim Romanos 6, vai falar disso, que o salário do pecado é a morte. Abre para mim Romanos 6. Lê para mim, irmão. 6, diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Amém. Amém? Amém. Então a ressurreição, se não houver arrependimento? Como pode, pois, andar no pecado? Será que achamos que a graça ela é tão abundante assim? Como pode, pois? Será que queremos uma graça? Então não podemos andar no pecado, precisamos morrer. Nós estamos mortos, matando o nosso velho homem, matamos junto com ele o nosso pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente.
Deus, Ele quando nos convida para a presença dEle, é para a gente estar constantemente nos avaliando. E vendo, muitas das vezes a gente pega em coisas pequenas. Em coisas pequeninas, às vezes a pessoa chega lá, né? Às vezes a pastora me liga, dá um exemplo, tá, gente? Isso não acontece, tá? A pastora liga e fala assim: você já comprou a lata de óleo? Eu falo que já, mas nem entrei no supermercado ainda. Olha a mentira aí. Coisa boba, que nos faz pecar. Nós temos que estar atentos a todo momento e buscar nos ajustar, até conseguirmos encontrar a estatura de varão perfeito. Outro dia eu ouvi um pastor falar assim: eu não tenho pecado. Acho que a pastora viu também, acho que eu mandei um vídeo para ela. Eu não tenho pecado, eu estou santificado. Eu não sou diferente de Deus. Eu quase caí sentado para trás quando eu vi aquilo. Eu cheguei sentado, fiquei todo arrepiado. Eu falei: não pode, só pode ser o demônio falando. Isso não é de Deus, não é o pastor que está falando isso, não. Nenhum de nós somos semelhantes a Deus e nem seremos. Porque Deus, rapaz, Ele está acima de tudo. Ninguém é semelhante a Ele. O que tentou ser semelhante a Ele, hoje é o nosso inimigo mortal. O que tentou, se achou. Então por onde que o pecado entrou? Por Adão e Eva, através de quem? Dele. Desse caído que tentou achar que era semelhante a Deus, e falou: eu vou subir até a mais alta estrela. Lá eu vou edificar um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Deus falou: aqui não. Aqui não. Então ele foi lançado na terra. E quando ele viu o homem sendo cuidado por Deus, sendo discipulado por Deus, ele entrou no discipulado do Senhor. Enganou Eva ali. Gênesis 3:6 vai falar desse momento em que a serpente engana. Então olha o pecado que nós temos que abrir o olho do Satanás. Ele nos engana. Ele faz com que a luz pareça uma luz verdadeira, mas é trevas. É o chamado fogo estranho. Quem já ouviu falar do fogo estranho? Você olha, parece fogo de Deus, mas é estranho. Com discernimento de espírito, quando nós estamos firmados com nossos pés na palavra, nós estamos firmados com nossos pés na palavra, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Pouco tempo eu vi uma pessoa falando em línguas estranhas, e eu consegui, olhando, observando, saber que era de Deus. Porque o Espírito Santo, ele confirma. Nós temos um Espírito que ele entra na igreja e nos liga como um corpo, em que a gente consegue perceber. Mas para isso nós temos que tirar esses valores humanos que nós temos, esses sentimentos humanos de nós, e permitir que a palavra habite no nosso coração e que Deus coloque sentimentos nobres na gente. Tem sentimentos que nós não conhecemos, sentimentos nobres que nós não conhecemos. No Evangelho do Senhor, o Senhor me fez conhecer sentimentos novos, coisas que eu não havia sentido ainda, que a gente achava que, né, a gente às vezes se acha muito bom, mas a gente só vai sentir essas coisas na presença de Deus, quando Deus está abundando no nosso coração. Quem abriu aí Gênesis 3:6? Alguém abriu aí? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Então quem foi que plantou isso no coração de Eva? O inimigo das nossas almas. O que ele plantou no coração dela? Que se eles comessem daquele fruto, eles seriam semelhantes a quem? Semelhante a Deus. Isso aconteceu no princípio de tudo, e por isso o pecado entrou e habita no meio da humanidade até hoje. Mas aprove o Senhor já tinha um projeto pronto. Por isso que ele fala assim: eis aqui o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro estava na eternidade. Você quer um exemplo? Você quer ver como esse Cordeiro estava na eternidade? Abre para mim aí Apocalipse 3:13. Apocalipse 13, verso 8.
Apocalipse 13, verso 8. Pode falar aqui. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses são os cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde da fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça, e se alguém levar em cativeiro, irá se alguém matar. Então ele fala o quê? Que todo joelho vai se dobrar. Não é isso? Da onde? Do mundo. Todos vão se dobrar. E esse cordeiro, ele morreu desde quando? Desde a fundação do mundo. Desde que o mundo foi fundado, esse projeto já estava pronto. De salvação para nossas vidas. Então nós estamos falando de um cordeiro eterno. Amém? Por que ele é eterno? Porque ele está desde o princípio. Desde que o mundo foi fundado, desde a nossa existência. Quando Satanás entrou no discipulado de Deus e condenou a gente ao pecado, ele já estava lá, se sacrificando por nós. Ele já estava lá pronto para se entregar por mim, por você. Por isso a necessidade do arrependimento. Não é assim. No céu não é dessa maneira. A gente não entra de qualquer maneira lá não. Não adianta o mundo forçar a barra, não adianta as pessoas forçar a barra, não adianta, né, esses projetos sociais forçar a barra. Não é assim. A nossa fé não é assim, não vai mudar. Ninguém entra no céu de qualquer maneira, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Esse cordeiro, ele não se sacrificou, esse cordeiro é eterno, ele não se sacrificou para a gente fazer o que a gente quer. Para nós chegarmos lá e entrar do jeito que queremos. Esse cordeiro, ele sacrificou para nos dar uma vida nova. Porque conhece mais que a gente. E muitas das vezes nós achamos, e aí eu não estou falando da igreja, estou falando da humanidade. O ser humano, o homem, ele acha que sabe das coisas. Ele pode compreender as coisas. Mas a base da lei da humanidade é a Bíblia. Não havia controle no ser humano. Se você for estudar a teologia, você vai saber o ser humano e não tinha controle. Se Deus a todo momento não intervisse, não havia controle na terra. Havia violência, morte. O Senhor interviu por muitas vezes. Isso lá na época dos patriarcas ainda. O Senhor vem intervindo, vem intervindo, vem intervindo. Colocou as leis para ser seguida e o homem vem transgredindo e o Senhor vem puxando a humanidade para o caminho. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos aqui no Brasil a igreja sofrendo pressão de todos os lados. Pessoas querendo nos inclinar a maus caminhos. Querendo nos inclinar a outros costumes que não são os nossos costumes. Então não tem essa história de que Deus é amor, então nós temos que incluir a todos. Todos que quiserem entrar no céu tem que ter mudança. Tem que mudar o coração. Tem que mudar os pensamentos. Esse cordeiro foi um cordeiro que foi morto, emolado, esmagado. Isaías falava disso. Então olha só, Gênesis 22, capítulo 8, vai falar de Abraão. E Abraão já velho, a gente conhece a história. Abraão já velho, o Senhor falou que ele teria um filho. Amém? Abraão teve esse filho, com Sara. Amém? E o Senhor vai e fala assim, agora você sobe e sacrifica esse filho. E ele subiu com o filho dele para sacrificar. E a gente tem ele como exemplo como o quê? Pai da fé, né? Porque teve fé naquilo que Deus falou. Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu falava assim com a minha mãe, quando ela me contava essa história, mas por que Deus pediu para ele sacrificar o único filho que ele tinha? Porque essa história aponta para o sacrifício dele na cruz do Calvário. Deus estava falando aquilo que ele iria fazer. E mostrando que ele é o Deus da provisão. Então olha só, ele não é só um cordeiro eterno, mas ele é provedor. Então se você entrou aqui nessa noite e
você tem um filho que está perdido nas drogas, se você entrou aqui nessa noite, você está desempregado, se você entrou aqui nessa noite e a sua família tem sido atacada constantemente por Satanás, suas finanças, sua vida espiritual, eu quero te dizer que o Cordeiro, o provedor, ele está aqui nessa noite. E que se nós reconhecermos na provisão, olha o que Abraão fez, ele colocou o filho dele ainda perguntou: pai, cadê o Cordeiro? Imagina para esse pai: eu tenho um filho. Você imagina o meu filho me perguntar: cadê o Cordeiro, pai? E eu com a faca amolada para ele. E ele falou o quê? Jeová Jireh, né? Deus proverá. Até o final ele creu. E Deus fez o quê? Proveu. Assim como Deus proveu para Abraão, ele proveu para nós. Esse Cordeiro chamado Jesus Cristo, ele foi imolado. O seu sangue foi derramado por mim e por você. Nós precisamos reconhecer, como Abraão reconheceu. Ele falou: Deus proverá. Então, se você está passando necessidade nessa noite, Deus proverá. Põe a tua fé em Deus. E Ele vai entrar no seu problema com certeza e vai resolver. Não precisa desanimar, se abalar. Não precisamos voltar aos costumes antigos. Muitas das vezes tem pessoas que quando Deus demora um pouquinho para abençoar, porque Ele tem o tempo dele para fazer as coisas, as pessoas: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antigamente. Isso não é para mim, igreja não é para mim. Querido, Deus proverá. Crê somente. É o que basta. Então esse Cordeiro, ele não nos aceita de qualquer maneira. Nós precisamos crer. Precisamos esperar. Então diz assim: Jesus é o Cordeiro. Depois daí, vamos lá, vamos adiante. Jesus é o Cordeiro Pascual. Né? Quem lembra? Olha só. O Cordeiro foi sacrificado com Abraão. Amém? Por uma pessoa. Mais à frente, esse Cordeiro foi sacrificado pela família. Pela família. Então o anjo da morte passaria ali no Egito. E o que o Senhor fala? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí. Êxodo 12, no capítulo 1. Quem pode ler para mim? Dá o microfone aí, quem quiser ler. Nós vamos ler até o versículo 15. Do 1 ao 15. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão nas ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deles deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Até o 15? Até o 15. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém? Amém? Esse é o Cordeiro Pascual, é o da família. Então nós vimos ali o Cordeiro para mim e para você, para Abraão. Mas esse Cordeiro também é para a nossa família. Então quando ele morreu na cruz do Calvário, e você o reconheceu, automaticamente, espiritualmente falando, você passou o sangue dele no umbral das portas das nossas casas. E a morte não alcança mais a nossa família. Porque desde o momento em que você aceita Jesus e você prega o Evangelho, você está na igreja e você o reconhece, o sacrifício na cruz do Calvário, e você ensina aos teus filhos, a morte já não pode mais roubar os seus familiares de você. A morte já não pode mais tocar. E nós estamos falando que é da segunda morte. Porque morrer em Cristo é ganho, amém ou não amém? Mas a segunda morte é o que nós estamos impedindo de acontecer conosco e com nossos familiares. Então esse Cordeiro, ele morreu não só por nós, não só por Isaac, não só por nós, mas pela nossa família. Nessa noite nós vamos repetir isso. Nessa Páscoa eles usavam um cordeiro, né? Mas a gente não sacrifica mais animais aqui na frente. Porque o Cordeiro perfeito tomou o lugar. Aleluia. Ele morreu pela nossa família, morreu por nós. O Cordeiro eterno, que desde a eternidade se sacrificou por nós. Jesus é o Cordeiro emolado. Isaías 53:7. Isso aí é o que eu mais gosto de ler. Isso aí eu estou querendo até abrir para ler aqui. Mas abre aí, irmão. Pode ler para mim, fazendo um favor. Isaías 53:7. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Ele é o Cordeiro imolado, sacrificado. E ele fez isso por nós, sem pecado algum. Então é de qualquer maneira que a gente chega. É cheio de pecado que nós vamos entrar no reino dos céus. Porque, pastor, você está mostrando que o Cordeiro é assim. Está mostrando que Jesus é assim, porque nós precisamos entender e compreender a quem nós estamos servindo, para nos comportarmos do jeito que Ele quer, porque senão a gente vai achar que a gente pode chegar, que vai ter conversa. Estava falando isso comigo. Muitas das vezes a gente pensa que vai ter conversa, nós vamos chegar, não, eu errei aqui, mas você sabe que eu fiz bem, eu não sei quem lá atrás. O Jesus não é assim. Jesus não é assim. Não são atitudes nossas somente. É mudança de coração, é mudança do nosso estado de vida, da nossa forma de vida, de pensamento. E quando a gente vê, quando a gente escuta, porque o povo perece porque não conhece as Escrituras. Então é por isso que a gente tem lido muito Bíblia aqui, nós vamos sempre ler muitos textos aqui. Porque precisamos adquirir o conhecimento da palavra, para poder haver a mudança, o conhecimento da palavra, para poder haver a maturidade, para poder a gente reconhecer quem Deus é, o que quer de nós, como Ele nos aceita. Vinde como está, mas é preciso mudar. E só muda quem conhece a palavra. Só muda quem conhece o caráter dele.
Jesus se tornou o substituto do cordeiro. Aquele cordeirinho que antigamente, né, fazia expiação ali no altar, ali, Jesus substituiu e se tornou um cordeiro eterno. Ele é morto todos os dias por mim e por você. Hoje nós vamos repetir, né, o símbolo memorial, né, do sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. E essa mensagem está vindo aos nossos corações para que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e nos examinar e pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer quem Ele é o Cordeiro sofrido, se entregou, foi mudo diante do tosqueador. Então essa palavra é uma palavra para que haja reconhecimento de nós, de quem Deus é. Isaías 53, 11. Deixa eu abrir aqui. Isaías 53, 11. Eu vou ler o 53 aqui, vou ler até o 11. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado, não fazendo dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante dos tosqueadores, e assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o seu tempo em sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quanto à sua alma, que puser por expiação dos pecados, verá sua descendência prolongar os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Algumas Bíblias fazem, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Sabe quem é esse? O nosso Jesus. Não tinha beleza para quem quisesse. E hoje a igreja é assim, para a beleza que uma igreja que prega o evangelho, o verdadeiro evangelho, tem para quem está lá fora. Qual os oferecimentos que nós temos aqui para agradar a carne deles, das pessoas que vivem pela carne? Esse é o nosso Jesus. Ele era um homem que as pessoas miravam,
o rosto para ele. Ele não tinha beleza. Judas, quando foi trair, traiu com um beijo. Porque não o reconhecia no meio. Porque era um homem sofrido no trabalho. Não era esse Jesus sedoso, né, que mostra nas imagens, né, da tradição. Mas era um homem sofrido. Esse é o nosso Senhor. E esse homem não aceita nós chegarmos de qualquer maneira, e nós temos que entender isso. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades. E ele precisa ver o fruto do seu penoso trabalho. Não foi fácil carregar aquela cruz, por isso que nessa hora nós vamos cear o Senhor. E nós precisamos nos avaliar e pedir, Senhor, mudança de vida. Senhor, eu reconheço esse sacrifício. Eu reconheço essa dor. Eu reconheço esse sofrimento. O Senhor foi esmagado, emolado, oprimido, enfermo por nós. Sabe quem falou isso? O profeta Isaías, 900 anos antes de Jesus. Ele é o Senhor de geração em geração, de eternidade. Ele é um cordeiro de eternidade. 900 anos antes de acontecer, Isaías profetizou que ele era assim. Isaías o viu 900 anos. Então, queridos, nós temos que entender a palavra, porque quando a gente lê a palavra, a gente entende a seriedade da palavra. Por isso que não escute os ventos daí de fora. Tem muitos da igreja que têm escutado os ventos, esses ventos de doutrinas que vêm de fora, porque não conhecem a Deus, não lêem as Escrituras. Por isso que fica assim, a igreja tem que ser inclusiva. A igreja nunca deixou de ser inclusiva. O que querem é botar o pecado dentro da igreja. O que querem é pegar a igreja e moldar os moldes do mundo. Não querem entrar na igreja e mudar dentro da igreja, mas querem mudar a igreja. Mas a igreja é imutável. A verdadeira igreja, ela é imutável. Ela é uma noiva ataviada do seu noivo. Aleluia. Jesus, ele fala dessa igreja. Ele fala das prudentes, né? Das imprudentes. Essa igreja, ela tem azeite sobrando. Ela bota ali para o senhor reconhecer. Essa igreja, ela é assim. Ela é cheia do Espírito Santo. Essa igreja, ela é adornada. Ela tem as pérolas nela. Ela é branquinha, alvo como a neve. Essa igreja não é essa igreja que as pessoas estão anunciando aí, estão exigindo aí fora, não. Eles não conhecem a Escritura. Então não podemos mudar, mas reconhecer os nossos pecados e mudar segundo as Escrituras. Amém? A palavra de Deus é essa. Não acredite no mundo e nem nas coisas deste mundo. Crê somente na palavra de Deus. E ela vai te colocar no caminho, na posição correta, no lugar certo. Nós vamos cear essa noite. E no momento que estivermos ceando, nós temos que falar, Senhor, se existe alguma coisa ruim ainda em mim. Se existe algo de mim ainda que está imperando em alguma área da minha vida, Senhor, retira de mim agora. Faça com que eu esvazie de mim. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Apocalipse 1:9. Vou ler aqui, vou abrir aqui. Já estou concluindo para a gente cear. Apocalipse 1, versículo 9. E João, também vosso irmão, João, que também sou vosso irmão e companheiro de aflição no reino, e na perseverança de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho fiel de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve nesse livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, a Éfeso, Esmirna,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver com quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingindo pelos joelhos, cingindo pelos peitos, com um cinto de couro, de ouro. Alguém precisa ler para mim, eu já estou trocando tudo aqui. Mas eu vou ler aqui, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada, 2 fios, e seu rosto era como o sol, quanto a sua força resplandece. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Foi quem que João viu? O Cordeiro Eterno. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave do inferno. Ele venceu a morte. Então, nesta noite, nós temos que reconhecer o Cordeiro Eterno, que morreu, mas hoje vive e tomou a chave da morte e do inferno. Amém? Quem crê nesse Jesus aqui nessa noite? Quem creu nessa palavra? Jesus é para a família, é para cada um de nós. Jesus é eterno, morreu por cada um de nós. Por isso nós precisamos de mudança. Vamos cear. Coloque de pé, queridos. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Começa a buscar a presença dele. Glória a Deus. Esse momento é um memorial. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos e começassem a orar a Deus. Deus maravilhoso. A palavra fala que nós devemos avaliar nós mesmos. Começa a orar, querido. Começa a buscar a presença dele. Começa a falar com ele, se arrepender dos seus pecados. Pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, e
Diácono Jorge para orar pelo... Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, meu Pai, neste momento, meu Pai, te consagramos, meu Pai, este suco que simboliza, meu Pai, o teu sangue, meu Pai, derramado, meu Pai, imploro, meu Pai, dos nossos pecados, meu Pai, imploro, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, como nós, meu Pai, bebemos, meu Pai, deste cálice, meu Pai, que venha, meu Pai, nós, meu Pai, sermos curados, meu Pai. Nós venhamos ser arrancados de todas as lepras, meu Pai. Que esse suco, meu Pai, simbolizado, meu Pai, o teu sangue puro, meu Pai, o teu sangue, meu Pai, totalmente limpo, meu Pai, que venha nos limpar e venha nos purificar, no santo nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma essa santa ceia sobre as suas mãos. Aqui, Jesus, eu apresento, Jesus, o pão que simboliza, Jesus, o corpo do Senhor. O corpo sacrificado, Jesus, naquela cruz, a qual foi chicoteado, Jesus, o sacrifício vivo, Jesus, para que hoje a gente venhamos entender, Deus, o maior valor desse mundo, Senhor, que foi aquele sacrifício na cruz, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Jesus, toma, Jesus, esse pão sobre as suas mãos. Senhor, o Senhor não venha ser um pão qualquer, mas venha ser um pão, Jesus, que venha enviado do Senhor, Jesus, para que venha nos limpar, para que a gente venha ter o reconhecimento desse sacrifício vivo, que a gente não venha sair dessa santa ceia de qualquer maneira, que a gente venha sair daqui, Jesus, com a mente totalmente impactada, Jesus, uma mente totalmente modificada pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, aqui, Jesus, viemos, Jesus, te colocamos diante de nós sobre a sua presença, assim como nós viemos a essa terra, Senhor, nos colocamos, Senhor, a nossa totalmente dependência do Senhor, Jesus, hoje nessa noite, porque nós somos totalmente, Senhor, guiados pelo Espírito Santo sobre essa terra, a qual o sacrifício ao Senhor fez naquela cruz, nos convidando, Jesus, a gente fazer parte do Senhor, Pai. Aqui eu venho te agradecer em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode servir os irmãos. Aleluia. Avalie a si mesmo. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Louvado seja o teu nome. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Nós reconhecemos o sacrifício do Calvário. A dor, o cordeiro imolado. Como Isaías diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Se enfermou por nós. Se entregou como ovelha muda diante do tosqueadores. Obrigado, Jesus. Nós vamos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pode participar, cálice. Eita, pai. Obrigado.
nossos lares, Senhor, nos cobre com o sangue de Jesus. Impeça, Senhor, o mal de entrar em nossas casas. Possamos, Senhor, ter uma semana abençoada na Tua presença, uma semana vitoriosa, porque o Senhor é o Cordeiro vitorioso. Nós te glorificamos, Senhor, por este culto. E em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que as santas e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém? Tem que dar uma trocadinha na guitarra, né, gente? Tem que ser.